Ora, viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha a partir das nossas plataformas digitais. Está no ar, sim, a edição única da semana do programa Linha da Frente, nesta edição onde trazemos temas que marcam a atualidade nacional. E para o dia de hoje não vai ser diferente, temos apenas um tema a ser discutido que nós propomos para esta mesa, isto por conta da importância que o mesmo tem para a sociedade moçambicana. Vamos falar sobre a problemática do abastecimento de água potável, especialmente na cidade de Maputo, logo após as últimas enxurradas que assolaram este ponto do país, que também é um problema que está associado com algumas obras que decorrem neste mesmo ponto. Vamos tentar perceber, a partir das vozes que nós recebemos nesta mesa, quais são as implicações de uma população que consome água que não é própria para o consumo e quais consequências isto pode trazer a longo prazo. Caro internauta, que comece a discussão. Recebemos em nossos estúdios Lênio Lisboa, como também Daniel Janeiro, que vão ajudar-nos a compreender as reais implicações de uma sociedade moçambicana que está sujeita ao consumo de água que não é própria para o consumo. Muitas vezes a nossa equipe de reportagem, como também outros órgãos de comunicação social, até mesmo através das redes sociais, foi reportado que diversas pessoas, não apenas na cidade de Maputo, como também na província de Maputo, são obrigadas a percorrer longas distâncias em busca do líquido precioso e, em algumas vezes, este mesmo líquido precioso não é tão próprio para beber quanto se esperava, visto que são aproveitados alguns riachos, até mesmo valas, para que se consuma esta mesma água que já se mostrou imprópria para o consumo humano, podendo então causar diversas doenças. Lênio Lisboa, vamos conversar. Muito boa noite. Tem também o espaço para a apresentação dos pontos prévios para esta noite de quinta-feira, programa Linha da Frente em direto para o YouTube, como também a nossa página do Facebook. Qual é, de fato, o problema na sua percepção do abastecimento de água não potável para as populações moçambicanas? Já bem sabemos que as últimas chuvas já assolaram, sim, Moçambique, especialmente a zona sul e a zona centro, e que com elas há este problema, já é algo habitual, mas como é que se pode resolver esta mesma problemática? Muito boa noite. Obrigado mais uma vez e agradeço pelo convite para fazer análise daquilo que é um tema importante que preocupa as comunidades, a sociedade, assim como o país e a todos nós. Portanto, o que tenho a dizer em relação aos pontos prévios é que acompanhei recentemente algumas publicações de páginas feitas há algumas horas de que, como todos sabem, que o NUIT ele é tratado gratuitamente, mas, no entanto, algumas pessoas da província de Nampula, acredito eu que estejam diretamente afetadas porque alegam estarem a ser cobrados valores de 100 meticais a 200 meticais para ter o direito de tratar o NUIT. Então, uma parte da autoridade tributária de Nampula, mas também de Mucuba, lá na Zambésia,
que estão nesse processo a enfrentar exatamente essas situações de cobrança de valores, o que para mim é ilegal e fico triste com isso, mas não é uma tristeza do ponto de vista pessoal, mas uma tristeza do ponto de vista de estrutura, em que começo a imaginar exatamente a motivação com a qual os funcionários, que são estes que tratam este documento, algo gratuito, como é que pode ser possível ser cobrado? Então há um contraste ligado nesse assunto. Então já estamos a acompanhar esta situação a nível das redes, o que é bastante preocupante e precisa-se fazer alguma coisa para que isso não aconteça, mas existem mesmo motivações pessoais por detrás das pessoas que fazem isso. Se calhar estão a tentar fazer nhongas, mas essa é uma das coisas que devemos começar a reparar, porque já estamos a atingir outros níveis fora daquilo que é o normal. Entrando para aquilo que é o nosso tema, eu diria que, só para fazer um alinhamento, antes de fazer uma leitura superficial, estamos aqui a analisar a deficiência do sistema de abastecimento de água na cidade de Maputo e que o que me foi colocado me faz refletir a ideia de que nós aqui em Maputo, não é? Estamos a transmitir uma imagem de que realmente há uma certa disfuncionalidade por parte daquilo que é a distribuição das águas para o consumo humano. Eu chamaria em primeiro lugar um aspecto importante de que o problema não é só com a qualidade da água, mas este acaba sendo um problema que, de certa maneira, transforma-se num indicador de falha de proteção da água. Entretanto, a meu ver, se calhar não foi exatamente depois das chuvas terem afetado, terem encontrado assim que essas fontes de distribuição de água, mas por falta de algum domínio técnico, se calhar houve alguma ruptura por parte de tubagens a nível do próprio sistema e se calhar também mesmo houve uma desatenção por parte do controle daquilo que é a garantia de proteção da própria água, porque se formos a olhar bem, este problema não é um problema novo, já há alguns anos que nós vemos acompanhando e mais uma vez é uma prova de que estamos perante a uma certa disfuncionalidade e que as pessoas que estão a sul de Maputo começam a olhar a capital como um mau exemplo daquilo que faz parte de um espelho que antes era visto e, afinal de contas, começa a haver aqui aquilo que eu chamo de crise de confiança nos serviços públicos, que depois vai culminar exatamente para as famílias as famílias pobres, as que não têm como comprar a água mineral, por exemplo. Então, elas são dependentes completamente desses serviços e quando isso acontece repentinamente, há aqui
grandes níveis de crise de confiança assim, para essas populações. E outro aspecto que eu coloco é o argumento de que também até aqui nós estamos a começar a olhar para um indicador de falha, mas existe um problema ainda maior que é o perigo que as águas trazem para a vida, para o organismo humano, para o consumo humano, que é a questão das doenças que vão se desenvolvendo após o consumo dessas águas não controladas e não protegidas. Em algum momento parece que a água tem um pouco de nódoa no fundo, e isso pode criar complicações sérias de saúde a longo prazo. E depois falamos daquilo que é a expectativa de vida da própria população, que já começa a lutar com cuidados básicos de saúde, e vamos desenvolver nessas épocas em que fomos afetados, em que a população foi afetada, doenças como diarreias, cólera, o que já podia ser evitado e pode ser difícil ainda mais para responder a essas situações, porque as pessoas não dispõem de condições econômicas básicas para poderem suprir este problema de água. E infelizmente também vamos começar a identificar aquilo que também tem a ver com faturação. As águas com má qualidade são distribuídas em momentos, quer dizer, o sistema em si ainda tem falhas, se calhar precisa-se acelerar o processo de manutenção e também olhar para o sistema velho que nós estamos a usar para evitar com que as pessoas estejam sempre em perigo e sob risco daquilo que é o garante da sua sobrevivência, porque é a única fonte de água potável que as pessoas sempre esperam ao amanhecer para poderem cuidar das suas necessidades primárias no dia a dia. Muito bem. Muito obrigado, Lénio, em Lisboa, a trazer a introdução em relação a este tema que tem a ver mesmo com o abastecimento de água potável, que é deficiente em alguns bairros, para não dizer muitos, na cidade e província de Maputo. Daniel Janeiro, muito boa noite. Estamos a falar sobre o líquido precioso, aquilo que não pode faltar nas casas moçambicanas, não pode faltar nas empresas, e há empresas específicas que trabalham com este mesmo líquido. Ele obrigatoriamente deve ser limpo. O problema, na sua percepção, é a falta de investimento ou então a má gestão dos recursos que já estão disponíveis? Muito boa noite, eu tenho também um espaço para apresentar os pontos prévios. Muito boa noite lá em casa, muito boa noite Lisboa, muito boa noite Belize. Meu ponto prévio muito curto em relação à Ordem de Advogados, congratular pela primeira vez a Ordem, depois de muito tempo, uma casa dirigida por homens, agora tem uma mulher candidata à bastonária. Então isso é um ato histórico a nível da Ordem de Advogados, e que tenham eleições livres, justas e transparentes, que vençam melhor. Então, sucesso para a candidata à bastonária, que ela está fazendo diferença no meio de 3 homens, tendo uma mulher. Então, no momento que falamos de empoderamento, colocamos na liderança, então desejo muita coragem e força à candidata pela Ordem de Advogados. Em relação ao tema em causa, não é? Dizer que é um líquido precioso, assim, sem água, é aquele lema: sem água não há vida. Então, como sem água não há vida, então, diante dessa toda a situação, ver irmãos, ver famílias a reclamar porque a água está turva, primeiro, ver que é um atentado à saúde pública. A saúde pública, nesse caso, é um atentado, depois é um espaço que se abre para doenças como cólera e companhia. Então, isto é um trabalho que tem que ser feito com os unidades da região das águas de Maputo, o Conselho Municipal, tanto como o Ministério das Obras Públicas, na parte da equipa de saneamento do meio, em companhia toda a gente, é um esforço que deve usar de modo a minimizar essa situação. Agora, quanto à sua questão, se é falta de recursos ou por outra ou não, na verdade não é falta de recursos, diria que é questão de má gestão, e não só, nós estamos a viver ainda, não saímos, mas vivemos na época chuvosa.
Então, em que a cidade de Maputo tem tantos problemas hoje, em que o solo em si, onde passam os tubos, estamos com vários problemas. Então, se calhar, uma das coisas, o tubo é velho, é antigo. Então, como o tubo é velho e antigo, se calhar sofreu uma rotura num lugar mãe. Então, neste lugar mãe como que é o lugar que sustenta para toda a cidade de Maputo. Se calhar aqui as equipas devem ficar mais atentas, a equipa técnica nesse caso, para ver o que se passa e qual é a situação que realmente está acontecendo. Porque esse problema já vai uma semana que as águas estão nessa situação que a sair turva, até turva é respeito, sem suja mesmo, suja que nem dá para consumir nem nada. Então, se calhar, o problema é na rotura mãe. Então, o município de Maputo, água da região, obras públicas, toda aquela equipa tem que trabalhar o máximo possível, senão nós corremos o risco de ter uma catástrofe, uma cólera que vai atacar todos, crianças, grandes, adultos, mulheres, até pessoas idosas serão vítimas disso. Então, se calhar que o município e as obras públicas e água da região tem que haver um encontro multissetorial, do modo que eles possam reunir forças e esforços para ultrapassar essa situação. Porque, como diz sempre Belize, quem tem a faca e o queijo na mão é que pode decidir. Então, se calhar nós estamos a lançar um apelo nesse momento. Não queremos aqui a lamentar, mas não lançamos um apelo, nem a fazer crítica, mas é um apelo que nós fazemos às forças vivas, tanto do município de Maputo, obras públicas, água da região, que possam se unir para reparar aquela avaria, para unir forças em termos de forços financeiros, forços humanos, tudo isso que eles podem fazer, porque aquilo é um problema sério e é um atentado à saúde pública. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daniel. Passo mesmo para si, Helene de Lisboa, novamente consigo, falando mesmo em aquele que tem faca e queijo na mão e que pode decidir. Na sua percepção, até que ponto é que esta má gestão ou simplesmente a gestão da água é eficiente por parte das entidades responsáveis? Bom, para ser mais direto, o que acontece é que nós estamos perante a uma constante desigualdade, okay? E que essas desigualdades suscitam esta separação entre os gestores, aqueles que gerem os recursos, aqueles que estão na dianteira do controle do sistema de abastecimento de água, e por outro lado aqueles que são afetados pela consequência quando a água vem às torneiras. As pessoas esperam receber aquilo que chamamos de líquido precioso e abundante e imprescindível para a vida humana, pelo valor que é dado a essas entidades. Por acaso, nós só cobramos, mas nos esquecemos de usar os valores arrecadados para a sustentabilidade daquilo que é o próprio sistema, daquilo que é o funcionamento do próprio sistema. Então, como disse aqui o Daniel, é uma questão de gestão. Então, a gestão, ela por si só não funciona, pois estamos a falar de um sistema complexo em que está diretamente ligado por uma pluralidade de pessoas que são capazes de gerenciar tarefas, monitorar tecnicamente esse sistema para garantir a qualidade esperada, a qualidade mínima que, segundo a avaliação de qualidade, não é, sustenta como um padrão aceitável para o consumo das pessoas. Então, quando a água aparece jorada como se fosse um sumo, até as pessoas agora fazem memes a dizer que eu já não preciso de comprar sumo agora, porque já tenho uma quantidade enorme de abastecimento que todos os dias estou a receber. Então, outros até dizem que vem como se fosse açúcar. Então,
para evitar as pessoas estarem a criar esses conteúdos cômicos, memes, para se divertir, mas a saúde a nos deixar a desejar, precisamos de ser sérios. E também um sistema sério não funciona só com técnica, funciona também com ética. Quando nós temos ética, nós conseguimos entender que a vida humana é um dos primeiros aspectos cruciais para manter, como o Ministério da Saúde também tem aquele seu slogan de que o nosso maior valor é a vida. Então, precisamos de ter também este sentimento, quer dizer, olharmos isto como o coração da sustentabilidade da vida humana, porque a água ela vai diretamente ao organismo humano e lá acontecem processos biológicos, processos bioquímicos que, se formos a analisar, criam complicações futuras que ninguém consegue medir e vamos fazer uma série de testes, hemogramas, entre outras análises, que não tem nada a ver, se calhar, com aquilo que está a acontecer, mas porque nós alimentamos um problema, alimentamos o nosso organismo com uma falha de consumo que nos obrigou a trazer, a fazer uma série de controle que está completamente desalinhado. Portanto, isto é quer dizer, a questão da eficiência e eficácia não deve ser uma guerra em que a população tem que gritar, tem que discutir, ir às ruas, mas deve haver essa parte ética em que as pessoas, os profissionais, a entidade de abastecimento de água na cidade de Maputo, que saiba que realmente também a questão da ética também ela é responsável por trazer à tona a responsabilidade. É preciso haver responsabilidade por parte dessas entidades e responsabilidade não é só vir pedir desculpas e ir embora. Deve haver esse sentimento para que se entenda que realmente vai se corrigir o erro, vai se corrigir o problema o mais rápido possível, para que amanhã não possamos encontrar doentios e doentes e depois isso vai afetar a expectativa de vida, como estava a dizer no início. Durante alguns, há pessoas com uma imunidade muito fraca, muito baixa, que só por um pequeno gole de alguma substância ingerida vai começar a criar transtorno na sua própria saúde. Então, as entidades, principalmente a cidade de Maputo, que é a capital, precisa de ter vergonha, porque quando as chuvas vêm, elas, de certa maneira, há alguma antecipação, mas também não precisamos de deixar com que as coisas funcionem assim como estamos a pensar num país de deixa andar, mas precisamos de garantir esse controle sistemático e contínuo para que não possamos identificar de novo questões como estas, porque vamos dar mau exemplo, uma má imagem para as pessoas que estão lá fora e temos que evitar essas especulações, não é? E procurarmos resolver o problema de casa, não começarmos a dizer que a população, etc, etc. Isto é mais questão estrutural, porque aqui não há uma participação direta da população em dizer que a população contribuiu para o mau funcionamento desse sistema, o funcionamento deficitário desse próprio sistema. Porque a população, nós, quando formos a olhar, há sempre faturas que recebem a nível das comunidades. Então, a pergunta que se faz é, afinal de contas, de quanto em quanto tempo é que se faz essa monitoria? Porque existe um espaço, um período em que qualquer tipo de sistema
desenvolvido, qualquer tipo de planeamento elaborado ou construído para a sua consolidação, existe um período de orientação em que os profissionais sempre sabem, é por isso que tem lá químicos, tem profissionais qualificados para compreender melhor o funcionamento deste mesmo sistema, olhando para aquilo que tem a ver com a questão do prazo dos próprios tubos receptores das águas para a distribuição em toda a cidade, não é? Porque senão estaríamos a dizer que apenas há um grupo que recebe essas águas sujas e há outros privilegiados, mas isso muito bem acontece, então precisa ser corrigido isso antes de mais, para que não comecemos, para que a população não comece a gastar dinheiro que não tem para a compra de água mineral e que o custo de vida está cada vez mais difícil e complicado de assumir, de enfrentar. Exato. Então é preciso ter a parte ética mesmo, para que possamos entender com responsabilidade de que nós estamos a falhar como distribuidores daquilo que é um produto considerado preponderante para a vida humana, a vida da população. Muito bem, muitíssimo obrigado, Lénio. Tocou num ponto importante que eu queria mesmo questionar a si, Daniel, em relação à questão da compra de água. Em alguns bairros, muitas famílias têm um poder de compra elevado, por acaso podem adquirir a água em diferentes quantidades, até mesmo qualidades em supermercados, mercados ou até mesmo mercearias. No entanto, há famílias que não têm esta possibilidade em outros bairros, tal como estava a mencionar o Lénio. Como é que esta crise de falta de água pode não apenas afetar, mas aprofundar a problemática das desigualdades sociais em Moçambique? Muito obrigado mais uma vez. Tocou em um ponto muito importante, na verdade, só o fato de nós não termos água, sair suja, é uma desigualdade social muito grande e muito alta, é um sinônimo da pobreza extrema na cidade de Maputo ou na capital. Agora, quanto ao poder de compra, Belize, na verdade, é muito reduzido, pessoas têm poder de compra. É muito reduzido mesmo. Nós vamos ver que é uma gota no meio do oceano. A maior parte da população é pobre e vive reclamando. Temos crianças, mulheres grávidas, pessoas idosas, então é muito reduzido o poder de compra, aliás. Então, se calhar aqui nós podemos vir até no outro campo, que é violação de direitos humanos, que é direito à vida, direito à saúde, é uma violação autêntica. Isso está acontecendo porque os que compram também querem mesmo água. Estamos a reclamar que os compram querem mesmo água. Não é possível, Belize. Tu vive numa mansão, numa casa tão grande, pode ter poder de compra, não vais comprar um supermercado inteiro para lavar roupa, para tomar banho. Até para cozinhar vai, mas lavar roupa, tomar banho, outros serviços básicos, não é possível. Eles também querem o mesmo distribuidor que hoje tem problema. É o único distribuidor que tem problema. Então, se calhar aqui, a não ser que eles vão optar por furos de água, não é? Usar furos, depois melhorar, este é um outro assunto, mas na verdade o poder de compra não é tão lá grande coisa para a população, porque eles, se calhar, como vão comprar água, uma vez que eles nem sequer para comprar um pão tem. É luxo, água mineral, ele nem sequer para comprar um pão tem. Então uma garrafa de água custa 25 meticais, salvo erro, 30 ou 50 em outros lugares. Agora, onde ele vai pensar? É pai de 5 famílias, vai comprar uma garrafa que custa 1 litro de água. De seguida, quer comprar pão para seus filhos. Logo aí não bate entre salvar a vida através da água ou salvar a vida através da fome. Então, se calhar são dois fenômenos aqui iguais. A fome, juntamente com a mesma água. O mesmo problema de água está a trazer pobreza, está a trazer problema da cólera, até muito mais de olho pelo campo da saúde. Há de colapsar o sistema de saúde a nível da unidade sanitária. Imagina uma pessoa que chega na unidade sanitária agora, já havia problemas há muito tempo de ter unidade sanitária sem água, agora já é bem-vindo. A justificação será a mesma, não está a sair água. Os problemas já haviam lá nos hospitais, que não tínhamos água porque tinham faturas muito altas que não conseguiam pagar, agora é bem-vindo. É o sistema que vai colapsar da saúde por falta de água, então é um problema muito grave este. Mesmo o poder de compra, se calhar, é um outro foro, podemos discutir, mas não é essencial saber quem compra quantas quantidades, quem compra menos, quem compra mais. Se calhar isso até temos que aferir sensibilidade de quem está em casa de ouvir que, afinal de contas, eles
fecham de propósito, porque sabe que irão ao supermercado comprar água, não sei quem está a poder de compra, isso é de menos, mas o maior problema aqui é como resolver essa situação, como sairmos deste colapso, que é o problema de água. Água turva, Belize, é um assunto muito grande, é a cólera. Então, aqui fica uma pergunta para mim mesmo, se calhar não sou legítimo de perguntar a Belize, mas fica para mim mesmo. Como é que as empresas que trabalham com a água da região de Maputo em companhia, quando for dar fatura, vai dar fatura alegando o quê? Eu estou curioso para ver esse contrato, se calhar eles dia a dia, que esperam que o pagado cidadão vá pagar a água. Agora, será que quando agora temos aquele sistema que a população zangou, quando serem helados, vão dizer o quê? Eles terão coragem de chegar, bater na porta do Belize, dizer o quê? O mês já acabou, está aqui fatura. Se a água saiu suja, qual é a fatura? Qual é o pagamento que eu farei para uma água suja e turva? Então, se calhar temos que tentar ver aqui, então, e apelar mesmo a FIPAG e companhia, outras empresas que trabalham nesse âmbito, tem que tomar muito cuidado em mandar seu pessoal, nesta época, entregar faturas nas casas, senão corre risco de ser agredidos, porque a população já está revoltada, as pessoas estão chateadas por falta de água, então se calhar é muita coisa em si, não só mesmo o contrato da FIPAG, eu também estou curioso, queria ler um pouco ali a cláusula, o que diz no meio dessa situação. Qual é o comunicado que eles trazem? O que diz o contrato na sua íntegra com essa situação? Qual é a alternativa? Qual é o plano B? Qual é o plano C? Mesmo assim, eu acho que mesmo eles, a FIPAG, também tem perdas com essa situação. Quando a água sai suja, são perdas. Vai contando o seu sistema a nível lá de finanças, a nível do seu pacote econômico da instituição. Também são perdas. É assim, porque nós agora, Belize, a água não fechou, a água está a sair normalmente, só que ela sai turva. Isto significa perda, então se calhar eu aconselharia a FIPAG ou a fechar. Valia a pena nós reclamarmos que a água não está a sair, porque ia reduzir o nível de colapsar o sistema da saúde, porque não está a sair, porque está turva, enquanto eles iam trabalhar internamente de modo a corrigir aquela situação, além do que eles abrirem, saírem aquela água, as crianças, coitadas, vão consumir aquela água. Teremos doenças diarreicas, agora época da chuva, água suja, então qual é o país que nós estamos a esperar? Mas se calhar aqui temos que ter um pouco de vergonha. A nível municipal, a nível do governo, temos que ter um pouco de vergonha, e não só um pouco de vergonha, mas sermos mais humanistas. É o lado humano que tem que falar mais alto. É o lado de sensibilidade. Não podemos levar o problema de água como se fosse um problema tão pequeno que vão resolver eles. Não. Temos que ter um pouco de vergonha, apelar mesmo seriedade no assunto de água, porque é um assunto que eu me estou muito preocupado. Eu que sou ativista e defendo inteiramente direitos humanos, eu nesse campo, violação de direitos humanos, no campo da saúde mesmo, de saúde pública, é uma autêntica violação de direitos humanos, porque escreva isso. Nós estamos a falar aqui, se calhar, há aquelas zonas, aqui mesmo em Maputo, temos casos de cólera. Se calhar a equipa da saúde pode até hoje não nos reportar, mas daqui a dias teremos casos de cólera sobre esta água, cólera mesmo, cólera, morte de pessoas por causa desta água. Então temos que tentar ver qual é o mecanismo de ultrapassarmos isto, qual é o plano B, se é que existe o plano B. Semana passada falamos sobre envolvimento das instituições de ensino superior e universidades que trabalham no âmbito do ensino técnico profissional, as universidades, como no âmbito da engenharia, gestão de águas em companhia. Também tem que envolver ele, aquela água, e pôr no laboratório, ver o que vai acontecer. Disse muito bem o Lisboa sobre a equalidade, né? Laboratório de qualidade, então em companhia, todos esses somos chamados agora a sermos atores mesmo vivos, de poder mesmo ficar preocupado com essa situação. Aquela mesma água, mesmo assim, embora que está a sair suja, se calhar a equipa de qualidade, não sei como se chama muito bem, Instituto de Qualidade, é isso, não é? Tinha que pegar aquela água, pôr no laboratório para ver que tipo de substância ela traz. Avaliação de qualidade. Que tipo de substância ela traz. Ela está a sair, sim. Mas se calhar tem algum mercúrio, alguma coisa aqui invisível, alguma partícula, que tipo de substância ela traz? Dá para banho? Para consumo não dá. Para consumo mesmo para beber, mas pelo menos algum pode dizer que não, a água não dá para beber, mas no mínimo dá para banho, mesmo assim tem que ser avaliado. Se dá para o banho, qual é o impacto que vai ter na pele? Então é muita coisa junta que está acontecendo aqui nesses dias. Se calhar muita gente acaba usando para banho como um último recurso, pode não beber, mas muitos estão a usar para banho, isso não há dúvida. Mas se calhar aqui tem que ser avaliado e haver um comunicado mesmo. As equipas têm que ir no terreno para avaliar a situação da água, porque a este nível, as pessoas fazem barulho, as pessoas reclamam via rede social, as pessoas reclamam a todo nível, mas se calhar agora nós temos que acordar, sairmos do campo virtual para o campo real, fazendo uma petição, se calhar, ou extinção mesmo
da FIPAG, a extinção da FIPAG, que entra a mão privada, tem vários empresários hoje, por exemplo, na zona onde eu vivo, na Catembe, pouco usa-se água da FIPAG, tem outras, não vou falar o nome aqui, tem outras companhias, outras empresas que estão a vender esse serviço. Estamos em Maputo, alguns dizem que estou com água turva na cidade de Maputo, eu estou espantado, porque ainda não tive essa situação de água sair suja, porque onde eu estou, pelo menos eu, o contrato que nós temos com a empregadora lá, então tem que ter água limpa e muito bem tratada, então se calhar tem que usar esse sistema, ou a FIPAG lança a mão para o setor privado e eles cobrem a situação na sua íntegra. Seria privado. mais uma empresa pública a deixar que o setor privado tome então a dianteira. Não temos alternativa, se calhar é o único meio. Eles, como empresa pública, humilham os clientes, desprezam os utentes, isso é uma humilhação, desprezo aos utentes, fala de respeito com os utentes. Então, as pessoas querem uma explicação, as pessoas querem ser esclarecidas. O que realmente está acontecendo? Então, é muita coisa junta. E depois, antes de avançar, Lénia. tem um ponto em relação ao que o Daniel estava aqui a falar, me chamou a atenção no aspecto que ele estava a colocar sobre o bloqueio da liberação das águas, não é? A quando há essas situações que as populações enfrentam de encontrarem águas a serem nas torneiras com uma visibilidade fora do normal, não é? Ou seja, anormal. Então eu estive aqui a pensar, talvez é um dos pontos que eu vou apresentar como talvez uma falha, como uma falha, mas ao mesmo tempo uma proposta para que o governo, porque falar de questões públicas atualmente tem sido um grande desafio, um grande dilema, porque muitas das vezes vai parecer que estamos só a atacar o Estado, mas há um trabalho sério que não está a ser feito. Quer dizer, há pessoas até que mesmo sem estudar conseguem ter um sensor daquilo que tem a ver com a qualidade de um determinado serviço. Não conseguem medir, por exemplo, para os químicos nesse caso, não conseguem medir o pH, não é? Que diz exatamente que tipo de água estão perante a ela em relação ao consumo, se é para fazer banho, se é para tomar banho, porque tem aquelas águas mais ácidas. Então, os responsáveis por avaliar a qualidade conseguem colocar esse produto que se chamam de pH para mostrar exatamente como um identificador padrão de qualidade, para diferenciar a água útil e a água não útil. Então, um dos pontos que me chamou a atenção é exatamente a questão de um país antecipado. Um país antecipado é aquele que, em meio a crises, em meio a uma determinada guerra, consegue criar contornos para, de certa maneira, não para resolver plenamente um problema, mas para minimizar, acima de tudo, os danos que podem causar aos seres humanos, à população. Um dos casos é um sistema de compensação, não é? Um sistema de compensação seria haver um sistema de contingência, em que quando há situações como essas, perversas de água, sabe, o governo, o sistema de abastecimento de água, a FIPAG, o fundo, já que é um fundo, procurar colocar a população numa espécie de uma fonte reservada. Existem muitas pessoas que faturam a água, não é? Nos bairros, porque colocam aqueles tanques e vendem aquilo. Quando são situações como essa, eles aumentam o preço. Se vendiam um bidão a 5 meticais nas fontes de água dos bairros, eles aumentam, duplicam o preço. E como é que as pessoas vão pagar por algo que, mesmo com aquele valor mínimo considerado razoável,
fica difícil. Então, esta é uma das coisas que me faz entender que nós não vivemos por antecipação, nós vivemos apenas com aquilo que nós temos. Para se estragar, estragou-se. Então, só podemos arranjar, colocar um plástico e amarrar. Então, isso é muito complicado. Precisamos de ter mesmo esta componente de refúgio, assim é que é, para amanhã, no futuro, não nasçamos crianças deficientes com raquetismo por causa de água. Okay? Então, precisamos de começar a olhar nessas vertentes, porque nós, quando há problemas de o país não está a produzir sabão, pronto, e sabonete não existe, isso é complicado. Tem que haver uma certa razoabilidade em que, pelo menos as pessoas, apesar de reclamarem tanto, mas tem sempre a garantia de que nós vamos conseguir, fomos orientados pelo fundo de investimento de água para podermos cartar a água num determinado poço, num determinado sítio, porque consideram uma fonte para conter os danos que podem encontrar quando abrirem a torneira nas suas casas. Então é importante que se crie um sistema, não sei como, também não tenho a resposta, mas deve haver um plano, um planeamento. Não sei se existe espaço para isso, mas é possível sim, existe espaço cá em Moçambique, tem zonas de reservas, e não podemos usar só espaço para construir casas, mansões, para construir empresas, para construir boladas para as pessoas. Precisamos de pensar também nas intenções reais da vida humana, não é? Então, se formos a agir por ética, estaremos realmente num país em que preserva a vida das pessoas, se preocupa mais com as pessoas, com os serviços de saúde, com a qualidade dos produtos, porque senão estaremos também a importar a água, como já começamos a fazer com os produtos alimentares, tomate, batata. Isso é um outro assunto que, a meu ver, vai ser muito caro ainda mais para as pessoas que poderiam muito bem comprar dentro do seu próprio território. Comprar tomate, comprar outros produtos. Seria muito possível. Quer dizer, o nosso sistema em si está a tornar-se completo no que diz respeito à sua disfuncionalidade. Então, isso não pode acontecer, e até crianças que deviam ser protegidas acabam sendo atingidas, infelizmente, e são inofensivas. Precisamos de proteger as crianças, sem falar dos seres humanos. Os animais também precisam de sobreviver. Então, como é que vamos preservar a vida, a natureza, se nós mesmos não conseguimos ter a capacidade mínima de podermos garantir consistência? Porque isso é uma questão de consistência. Quando você confia em alguém, em uma entidade, significa até depositar toda a tua vida para esses serviços. Então, quando nos aparece alguma situação como essa, eu não sei se é uma espécie de teste, do tipo, vamos esperar ver a reação das pessoas, da população, mas temos que agir com seriedade para não sermos goelados, como disse aqui o meu amigo, porque isso pode acontecer e as pessoas já andam nervosas ultimamente. E você nem pode lhes encostar na herói, vão te bater. Então, porque já conhecem a pessoa que gere o sistema lá, pode ser procurada, pode ser tio de alguém, pode sofrer sanções, penalizações a nível da população. Então, temos que evitar aprofundar desigualdades, porque já estão demais. Exato. Esse era um dos pontos que eu queria aqui colocar. Muito bem. Muitíssimo obrigado, Lisboa. Voltamos então para si. Daniel, já estamos perto do fim, possivelmente cerca de 15 minutos para terminarmos esta edição, mas é verdade que mesmo terminando não significa que o problema está resolvido, que tudo já foi discutido. Esta é a oportunidade que nós temos para
colocar então as soluções para que de facto aquele que tem a faca e o queijo na mão alguma coisa possa fazer e garantir o abastecimento condigno da água para as famílias moçambicanas, especialmente nos bairros periféricos. E quanto a isso, aquele que tem a faca e o queijo na mão, quem exatamente é que deve ser responsabilizado ou simplesmente se responsabilizar de forma direta no que diz respeito a esta crise de água, especialmente na cidade de província de Maputo? Na verdade, quem tem a faca e queijo na mão, nós conhecemos. Pelos nomes, rostos, até instituições, elas têm faca e queijo na mão aqui nesse exato momento, porque é uma situação urgente, depois é uma situação local. Temos que falar com o edil do município, a equipa de saneamento, Razak Manhique, o Água da Região, fundos que é o FIPAG, secretário do Estado, administrador das áreas municipais, todos esses devem ficar envolvidos. Não há como eles saírem fora, dizer que não, empurrar para lá, não há como, aqui tem que haver um encontro multissetorial. Então nós também, como sociedade civil, cada um, temos que ir exigir, porque se ele foi eleito, como dizem, não é? Então é para servir o cidadão, não dizer lá, senhor, há problema de água no meu distrito municipal. Senhor, há de saneamento. Nosso maior problema não é só reclamar via rede, vamos escrever, vamos fazer barulho. Mesmo que ele tenha um montão de cartas, dizer água, todo Maputo dizer água. Então ele tem a faca e o queijo na mão. É o Conselho Municipal, é as obras públicas, está aqui em Maputo, porque eles também sentem, porque eles também usam essa mesma água, que nós estamos aqui nas instituições, usam essa mesma água. Ele até pode comprar, como disse Belize, mas não há de comprar água para lavar roupa, para fazer, não sei, para fazer banho, não há de comprar, vai comprar água para cozinhar e para se alimentar, mas ele também é pai de família, também vive em sociedade como nós, não são anjos. Então, se calhar, nós temos que exigir eles mesmos. Eles que têm a faca e queijo na mão, nós conhecemos pelos nomes, então não é uma pergunta tão simples. Razak Manhique, ministro das Obras Públicas, Rafael, secretário de Estado, arquiteto, em companhia de todos esses, encontro multissetorial, e resolve esse problema e saímos desse barulho. Eles que são rostos disso tudo. Eles que são rostos. Muito bem. De facto, eles é que são rostos, mas esta é uma afirmação que não é minha. É do minha. Daniel. Exato. Lisboa, no que toca às infraestruturas e soluções, do que o país realmente precisa, de mais barragens, sistemas de captação ou simplesmente apenas melhorar a distribuição deste líquido precioso? Obrigado, Belize. O meu amigo trouxe aqui uma frase engraçada, que realmente eles não são anjos. E eu acho que é de ficar a rir depois do programa terminar. Então, não são anjos de facto, são seres humanos como nós, para dizer que o que falta, como desta resposta no final, não é apenas a questão de melhoria de qualidade das águas para distribuir para os municípios, para a população. Este é um elemento também crucial, mas de facto também há aqui um grande trabalho que tem que ser feito, que deve dizer respeito com a questão das infraestruturas públicas, neste caso, como é a questão do próprio fundo. Antes de se resolver um problema, não podemos correr para abrir outros fundos de abastecimento, porque se calhar o problema pode não ser esse, pode ser mesmo ligado à infraestrutura que foi construída na época colonial. Talvez os portugueses é que construíram. Então precisamos de trazer um novo modelo, não colocar cimentar, fechar aqueles buracos, mas reconstruir, não é? Porque quando falamos de água, a água não vem assim do nada. A água está na terra, então ela é filtrada e precisa ser tratada. Não vem de paraquedas assim do céu, porque eles é que têm um poder. A água está na terra, então precisamos de garantir, para além da avaliação de qualidade desse líquido precioso, procurar encontrar falhas nesse barco de infraestrutura, porque
Muito mais do que isso, nós estaríamos a ser tão lunáticos, a querer pedir financiamentos, porque não há capital para construir, para consolidar este processo, é muito longo. Chega de discursos interpretativos e dominantes, porque as pessoas já sabem. Apenas o que nos falta também é a capacidade de decisão. Temos que decidir em que curso de vida nós nos encontramos, porque se nós queremos estar com expectativa de vida alta, deve ser uma coisa, deve ser um sistema que funciona para todos. Eu não posso ter 90 anos e apenas as outras pessoas que são as mais vulneráveis, as mais afetadas, morrerem com uma idade muito abaixo daquilo que é o padrão normal. Então é preciso que se crie um planeamento para a consolidação desses mesmos sistemas, e também para além da questão do próprio daquela bacia que nós conseguimos ver, podem fazer uma fiscalização a nível das ligações subterrâneas. Se calhar é lá onde começa o problema, em que há essa invasão, há essa ruptura de tubagem desses tubos, que faz com que as pessoas comecem a receber lá na emissão, onde se transmite esse problema. Portanto, precisa-se garantir, e também às vezes não é porque os tubos não são resistentes, talvez o lugar onde passou o tubo está abaixo daquilo que tem a ver com o nível de distância entre a profundidade e o subsolo. Portanto, tem que haver uma lei, uma legislação que garante essa cobertura. Há caminhões que em algum momento atravessam por estradas ou ruas em que tem lá esses sistemas instalados subterrâneos. Exato. E acaba havendo um rompimento por parte dessas situações. Então, tem que haver também essas medidas para controlar quantas toneladas são aceitáveis em termos de peso para pisar naquele subsolo. Então, esta é uma das minhas convicções, de que, antes de tudo, precisamos de ser cidadãos éticos, com responsabilidade, e também assumirmos que os riscos são possíveis. Não estou a dizer aqui, como sociólogo, que os riscos são evitáveis, mas eles acontecem para nos mostrar que nós ainda estamos num nível fora daquilo que é a nossa abordagem de atenção perante as situações, perante as manifestações que decorrem na vida em sociedade. Então, é preciso controlar a abordagem que nós usamos, do ponto de vista técnico, do ponto de vista também de implementação teórica, para que amanhã não possamos começar a inventar sistemas que não existem, sistemas fora da nossa realidade. Se calhar o nível de compreensão entre a durabilidade dos tubos que conservam a água, a subterrânea, são bastante reduzidos em relação à areia que cobre estes sistemas que filtram, que conservam, que protegem a própria água para a distribuição geral da população e das famílias moçambicanas. Então, para haver, de certa maneira, um equilíbrio, precisamos de tomar em conta todos esses aspectos cruciais para haver, de certo modo, uma ligação e assim conseguirmos identificar sempre barreiras que podem antecipar desafios e riscos para a tentação da nossa própria saúde e a saúde
das famílias moçambicanas. Muito bem, muitíssimo obrigado, Lénio. Passamos então para si, já estamos mesmo a terminar, Daniel. Uma última pergunta, pois tenho indicações de que o tempo já começa a apertar-nos. Uma última pergunta mesmo, como é que um país pode aspirar ao desenvolvimento se não consegue garantir abastecimento de água potável para os seus cidadãos? Na verdade, é um campo sociológico muito importante quando nós falamos de desenvolvimento. Se o país não consegue garantir água, então esse país não há desenvolvimento, porque a água é a coisa principal, não é? Tem que ter sem água não há vida, então se nós não conseguimos garantir no mínimo água limpa, então significa que o país ainda está num polo muito atrasado em termos de desenvolvimento. Nós temos que pensar que temos que estudar que tipo de país nós queremos e que tipo de sociedade nós queremos. Falar de desenvolvimento enquanto há problemas de coisas tão pequenas, se calhar em pleno século XXI, a caminho do XXII, não seremos até hoje a discutir problemas de água, problemas tão simples que eles podiam resolver, criando um mecanismo, mas até hoje estamos aqui num painel reunido a falar sobre água, que é uma coisa tão importante que nem precisa alguém diga, ei, beleza, água. Não, é uma coisa que todo mundo já é um alerta, é um alarme, que logo que eles viram que a água não está em condições, ela logo na hora de criar condições, equipa multissetoriais, todos esses grupos juntavam força e juntos alinhavam. Agora, falar de desenvolvimento, enquanto cada um procura seu estômago, cada um procura governar de forma individual, porque o maior problema, sabe qual é, Belize? Os nossos dirigentes, embora que eles são do mesmo partido, são do mesmo governo, mas eles trabalham como se fossem rivais e de forma isolada. Cada um diz, ok, eu no meu setor quero brilhar, quero dar o máximo, eu não posso complementar o setor X. Então esquece que há áreas, há ministérios que se completam um com o outro. Pode haver essa ramificação, mas eles sempre completam um com o outro, com uma direção, com uma área. Então, se nós deixarmos de correr de forma individual, mas nós correr de forma coletiva, há coisas tão pequenas que podemos sanar. Obras públicas e o município podem trabalhar juntos, não há nenhum problema. O fundo que é FIPAG, o município, não há nenhum problema. O município e águas da região, não há nenhum problema. Assim, sucessivamente, eles devem trabalhar porque estão a jogar no mesmo campo. Então, a intenção qual é? É de marcar golo. Então, se eles juntam-se com uma equipa, com uma equipa que reúnam-se e trabalham de uma forma conjunta, teremos uma cidade desenvolvida, uma autarquia desenvolvida, um país desenvolvido. Mas enquanto essas equipas, esses rostos que eu dizia, que são os principais rostos do problema, porque todos os dias a população sabe que quando há um problema X no município de Maputo é Manique. Então Manique conhece seus homens, seus ramos lá, mas a população não conhece, não sabe que há um diretor, não sei o que. Quando há um problema é Manique que nós votamos. Então Manique resolva. Quando há um problema, a população diz, é chefe do Estado, resolva. Porque ele conhece o ministro das obras, o ministro que elegeu. Conhece, quando há um problema, algumas vozes levantam o ministro. Não sei que ele conhece quem é PCA do fundo. O ministro sabe quem está na água da região, tem as direções, assim sucessivamente. Então, cada problema tem um rosto. Então, eles que são rostos têm que se fazer sentir. Não deixa o povo à deriva. Então, quando falamos de governação, realmente o povo está à deriva. Eles estão a se sentir desgovernados. Eles sentem que nós não fazemos parte, ou talvez estamos no nosso próprio país, nossa própria cidade, em que nós somos enteados. Então, não pode haver filhos enteados numa governação. Todos devem ser filhos, independente das falhas, dos erros, todos devem ser filhos. Então, nessa governação, falar de governação, enquanto ainda há problema de água, problema de saneamento do meio, ainda não estamos muito longe. Nós somos uma gota no meio do oceano, em termos de governação. Temos um grande desafio enorme. Muito bem. E para terminar, não é? Então, para terminar, dizer que basta a violência contra as mulheres. Temos visto muitas mulheres a serem assassinadas, homens estão a matar mulheres, vice-versa. Então, queremos ter um país sem violência, basta mesmo. Então, se calhar, quando há um problema, optamos por diálogo, como estamos a fazer aqui, um diálogo, não estamos a criticar o governo, apenas estamos a apelar. Então, façam o mesmo também dentro de casa, conversem. É na conversa que há solução, não podemos partir para o ataque, nem para a violência. E muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daniel Chaneiro. Agradeço também a si, Lénio Lisboa. E não, caro internauta, não estamos quites. Aliás, não estamos empatados, tal como esteve a mencionar Daniel Chaneiro. Este jogo só poderá ser considerado vencido se de fato a problemática
do abastecimento de água potável nas cidades em Moçambique for também ultrapassado. Enquanto isso, vão continuar sim os debates, as discussões em relação a não apenas este problema, como também tantos outros que fazem parte do dia a dia do povo moçambicano. E quem tem a faca e o queijo na mão, com certeza esteve a acompanhar esta discussão. Se ainda não acompanhou, com certeza vai chegar de algum modo a partir das partilhas que os caros internautas nós sugerimos que façam a partir deste mesmo momento. Quanto a nós, já está tudo dito. Para quem diz, nós prometemos voltar na próxima semana, quinta-feira, à mesma hora, com mais temas a serem arrolados nesta mesma mesa. E como habitualmente temos dito, o caro internauta que está na linha da frente deste mesmo programa. Fique bem.